Iniciando essa série, conhecendo o Criador. Quero fazer uma série de vídeos curtos e bem objetiva para você conhecer o Criador. Com esse exemplo eu posso trazer para você no livro de Tito, capítulo 1, verso 16. Muitos dizem conhecer a Deus, mas o negam. Por quê? Porque são reprovados para a boa obra do Senhor. Muitos fazem profissão de conhecer a Deus, mas ao mesmo tempo negam, sendo abomináveis e reprovados para toda a boa obra de Deus. Capítulo 1 do livro de Tito, verso 16. Paz e graça a todos, no nome do Senhor Jesus. Quem vos fala é o pastor João, que vos traz a palavra ao encontro do seu coração. Quando nós conhecemos o Criador, mediante o que nós devemos conhecer? Se nós devemos conhecer o nosso Senhor, Deus, Pai, Criador, é mediante as Escrituras, mediante a palavra. Meu povo, Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tem pessoas que querem se enriquecer, mas Deus não quer que se enriqueça. Tem pessoas que querem ir embora do país, mas Deus não quer que vá embora. Tem pessoas que Deus quer que vá fazer obra e ela não vai. Entendeu? Tem pessoas que querem fazer uma viagem, mas Deus não quer que vá, porque Deus sabe o que vai acontecer. Talvez Deus permita que vá, e vice-versa. Temos que conhecer os propósitos de Deus. Temos que conhecer aquilo que Ele quer para nós. E com isso, crendo e vivendo, se esforçando. E na oração, buscando: Senhor, faço isso ou não faço aquilo. No livro de Tiago, diz bem assim: se nós dissermos assim, iremos para tal cidade e ganharemos muito dinheiro, enriqueceremos. Você não deve fazer isso. Você deve orar ao Senhor e dizer: Senhor, se for a tua vontade, iremos, faremos isto ou aquilo. É assim que diz a Escritura. Tudo na direção de Deus, na vontade de Deus. Essa série continua conhecendo ao Senhor, conhecendo o nosso Criador que nos salvou. Se nós conhecemos o Criador, nós conhecemos o nosso Pai. Se nós conhecemos o nosso Pai, nós conhecemos os seus atributos. Nós vamos conhecer a bondade de Deus, do nosso Pai. Nós vamos conhecer a severidade do nosso Pai. Nós vamos conhecer um Deus que é justo, um Deus que não faz exceção de rico ou pobre, grego ou troianos. Deus não faz exceção de pessoas. Deus é Deus de todos, Criador de todos, mas somente Pai daqueles que um dia foram chamados e escolhidos e estão na obediência do Evangelho, no nome de Cristo Jesus. Vivem a Escritura, não vivem pró-placas, nem CNPJs de igrejas que se dizem ter um monopólio, diz ter, como se diz, o aval de Deus. Não. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se você é liberto, então você não se domina, nem se dobra ao sistema deste mundo, quando que sai fora da palavra. Mas é claro que você vai ser obediente a leis, aquilo que é justo, em leis justas, porque a própria palavra diz: ai daqueles que decretam leis injustas. Então
Então você não deve se dobrar a leis injustas. Você não deve ser a favor de lei que é aprovado o aborto, lei que é a favor do casamento homossexual. Você não deve. A palavra diz réu de morte, réu de condenação, são todos esses que praticam tais atos. Não somente esses que praticam tais atos, mas todos aqueles que concordam com eles, vivem com eles, sentam na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Tem prazer na lei injusta. Então você não deve estar conhecendo o Criador, conhecendo Deus nosso Pai, a série. Com palavras simples, compreensíveis, para que você possa entender com a simplicidade da palavra, não com tantas, como se diz, teologias, porque hoje se usa muito teologia, mas se você for bem profundo, você vai observar que dentro das escolas da teologia, elas se contrapõem uma contra a outra, elas têm conflito, porque uns é arminiano, outros é calvinista, uns creem de uma forma, outros creem da outra forma. Então há uma divisão, uma dissensão entre a irmandade, e com isso eles criam heresia, criam desabono, desafeto entre os próprios irmãos, dando-se a entender que vivem em dogmas de homens. Na verdade, sempre aquele que tem a sua placa ou sua religião acha que está mais certo, e daí para abanar, para soprar a mordida, então não, mas você é meu irmão, não, você não tem problema, não, Deus vai salvar. Mas no fundo, ele não deixa da sua denominação, ou vice-versa, para congregar com o outro, achando que aquilo está errado, sendo que na verdade a fonte de tudo é a palavra de Deus. A simplicidade. Eu sempre falo que o arroz e feijão, arroz, o feijão, um bife, um simples ovo, nos sacia a fome e nos dá sustância para vencer. Se você tiver isso no dia a dia, principalmente nós que somos brasileiros, vivemos confortavelmente sadios. Assim é aquele que está perante a palavra de Deus, na simplicidade do Evangelho, porque a palavra ensina bem assim que nós devemos buscar nas Escrituras, ler nas Escrituras, porque nelas nos revela a vida eterna. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria faça teologia? Não. Vá para a escola, pague lá mensalidades absurdas? Não. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria, busque a sabedoria do céu, não a humana, não a terrena. Isso que diz a Escritura. Eu não estou dizendo para você não estudar, não ir, mas o princípio da palavra, contradizendo os homens, é o que diz a Escritura. Buscai a sabedoria do céu. Do céu. É isso que diz a Escritura. Então, se eu estou proletando, se eu estou ensinando, eu estou ensinando contra o sistema do mundo, que quer que você vá, se matricule e aceite aquilo que eles vão te ensinar. Se você for numa escola calvinista, você vai aprender o calvinismo. Se você for numa escola arminiana, você vai aprender arminiano. Se você for num pós-arrebatamento, pré, pós, vira aquela salada toda. Mas na simplicidade do Evangelho, ao qual nós buscamos do Senhor Jesus, e estudamos, e oramos, e buscamos, Deus vai nos dar graça. O Espírito Santo é um ser, ele está aqui, ele está aí, do seu lado. Ele é Espírito. Ah, mas eu tenho que ir para uma igreja, eu tenho que estar na igreja para aprender a palavra de Deus. Não é verdade. Veja bem a samaritana. A samaritana, quando Jesus vem e prega para ela no poço lá, era um povo mesclado, misturado, destituído lá do templo, porque eles não podiam ir para o templo. E eles eram considerados imundos, porque eles tinham se misturado as raças. Então a samaritana, depois que ela ouve toda a pregação de Jesus, a revelação do Senhor sobre a vida dela, tudo mais, ela fala assim para Jesus: e bem sei que um dia nós vamos subir e nós vamos adorar lá no templo. Um dia nós vamos se unir tudo, nós vamos estar lá. Ela acreditava que um dia aconteceria isso, a unidade da fé.
Mas Jesus disse: não. Eis que vem os dias que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, em espírito e verdade. Em espírito e verdade é pela palavra, em crer nas Escrituras, ler as Escrituras, estudar as Escrituras e viver por elas. Porque Jesus é Espírito, Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, e não importa que seja adorado em espírito e verdade. Em quê? Em orações, em louvores, em agradecimento. Então, se você conhece esse Deus, você não precisa de um templo para congregar. Você precisa sim de ser cristão e viver a palavra e ter, como diz a palavra, nos ensina, ter a unidade com os irmãos, ter comunhão com todos os irmãos, ter santificação com os irmãos, ter santificação no Senhor. Isso é conhecer o Criador, isso é conhecer a verdade. Então você vai viver a verdade. Não é um templo que faz você mais crente, mas o que faz você mais crente e obediente é ler as Escrituras, crer nela e obedecer, andar por ela. A palavra não diz que luz para os meus pés, não é a palavra do Senhor? Que diz: vai, não vai, fica, para, ouça, fale, pregue. A palavra ensina que há momentos de falar, há momentos de calar, há momentos de ir, há momentos de avançar, há momentos de parar. A palavra diz e ensina o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Nos ensina que nós devemos temer ao Senhor. Devemos, digamos assim, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Qual a forma de se humilhar? Reconhecer que Ele é Deus, Criador e Pai agora de nós, que um dia fomos adotados, comprados pelo sangue do Cordeiro, na obediência que nós temos em ouvir o Evangelho, a voz do ensinamento de Jesus, e tornarmos para Ele, que Ele é nosso Rei, nosso Salvador. É assim que ensina. Mas no Tito capítulo 1 verso 16, ele diz que confessam conhecer a Deus, fazem profissão de conhecer a Deus, mas ao mesmo tempo negam, sendo reprovados para toda boa obra. Qual que é a boa obra? Salvação eterna, morar no céu, estar na glória com Deus. Confessam: tenho Jesus, vou para a igreja, eu canto, eu louvo, eu prego, mas não vive a verdade do Senhor. Eles não conhecem o Senhor. Por quê? Porque eles amam o mundo, eles amam as coisas terrenas. Não há mesmo mundo, e nem que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Adúlteros e adúlteras, diz a palavra. Aqueles que querem ser amigo do mundo constituam-se inimigo de Deus. Nós vemos uma igreja hoje politizada, que ama o mundo e está esperando que os governos melhorem e tragam bom salário, bons empregos. Ao contrário do ensinamento do Senhor Jesus, que nós conhecemos, conhecendo o Criador, nós sabemos que pela sua palavra diz que os tempos seriam maus, que os tempos, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Que no final dos tempos, lá em Mateus 24, nos relata tudo o que ia acontecer: guerras, fomes, terremotos. Mas a igreja moderna, que aí está, misturada com a política e foi politizada, está dizendo: não, nós temos um governo agora maravilhoso, ou o próximo vai ser cada vez melhor. É assim que a igreja prega. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. Não é isso que as Escrituras estão nos orientando. As Escrituras nos orientam, se nós conhecemos o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador, que Deus falou assim, que Ele anuncia o fim desde o princípio da criação. Ele vem anunciando o fim, que Ele vai destruir essa terra, que Ele fará novos céus e nova terra, que o anticristo virá, que o sodomismo virá, que como os dias de Noé será a volta de Cristo Jesus. Então, os relatos das Escrituras, se nós conhecemos verdadeiramente o Senhor e as Escrituras, nós sabemos que as coisas vão piorar. Não é ser pessimista, Deus está falando isso para você, mas é ser realista do que vai acontecer. É o que Jesus disse, é o que os apóstolos disse, é a revelação de Mateus 24 que Jesus disse, é o Apocalipse que o Senhor Jesus também disse, que trouxe a nós, para mostrar para nós. E o fim do mundo, e a volta de Jesus, e essas coisas que vêm acontecer, não é motivo de nós se entristecermos,
É motivo de nós se alegrarmos, por quê? Porque está se cumprindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está se cumprindo. Isso é maravilhoso para nós, sabermos disto. Talvez você tenha ido nessas igrejas que cortejam o mundo, que estão flertando com o mundo, porque o mundo está te oferecendo bom emprego, casa, carro. O mundo está flertando com você, o mundo está te amando. Tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada o sistema político com o sistema religioso misturado. Estão se amando, estão sendo amantes um do outro, sabendo que o dia vai haver um governo mundial, e esse governo mundial vai estar com a igreja também aliada, como está sendo agora. Jesus nos previu isso, tanto que na sua palavra ele diz assim, que nós devemos ficar alertas pelos acontecimentos. Ao contrário do que eles ensinam hoje, nessa geração moderna, Jesus disse que você e eu, se nós vivermos a verdadeira palavra, nós seríamos odiados e perseguidos pelo mundo. Mas não está sendo o que está acontecendo. Na verdade, principalmente no Brasil, nós estamos vendo que as igrejas estão aliançadas com o governo do Brasil, com os deputados, senadores, que são filhos das trevas, que são maçons, que são Illuminati. Parece teoria da conspiração, só parece, mas não é, isso é realidade. E as escrituras vão se cumprir, não sou eu que estou dizendo, é as escrituras que diz que assim seria na volta do Senhor Jesus, como nos dias do quê? Nos dias de Noé, os homens eram maus. Seria como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Ló, está escrito. Se eu e você conhecemos o Criador, nessa primeira parte que vou fazer, então nós não vamos se deixar ser enganados por tais falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos ensinadores, que só pregam um atributo de Deus. Ele é amor. Deus é amor. E o é. Mas e as outras referências? Deus é justiça, Deus é juiz, e Deus é santo. O próprio Jesus disse, o próprio Deus disse: ser santo porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá Deus. Ser santo, ser santificado é ser separado. Somente ser separado somente para o Senhor. Viver nas Escrituras. Vamos lá. Eu quero trazer para vocês, nessa série, aquilo que eu disse lá em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Isso aconteceu lá na vida de Eli, o profeta. O profeta Eli dizia, estava no templo, dirigia os trabalhos, fazia os cultos, mas seus filhos eram negligentes. E ele não obedeceu. E assim o Senhor matou os seus filhos. E Eli caiu da cadeira e morreu. E o Senhor disse mais: longe de mim, eu tinha feito um voto com eles, que seriam perpétuos até quando vivessem. Mas, porquanto que eles abandonaram, ele diz assim: desonraram a mim. Longe de mim honrar aqueles que me desonram. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que não me honram serão despedaçados. E foi o que aconteceu com a família de Eli. Foi tirado do sacerdócio de Deus. Deus os tirou, não foram mais sacerdotes. Deus tirou a vida, matou os filhos de Eli, porquanto da desobediência. Conhecendo o Criador. Primeira parte. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 4. No princípio o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito o fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, 10 a 14. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus,
e não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que crerem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Aqui nos revela a nova aliança, o Novo Testamento, aquilo que houve no passado. Tudo se fez, nada se podia ser feito se não fosse Jesus. Olha só, Gênesis 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o mesmo do João capítulo 1, Evangelho de João 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui estava Jesus, Deus, o Pai e o Espírito Santo, em Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos. Quando Deus façamos, não era eu vou fazer. Façamos. Estava Jesus e estava o Espírito Santo. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada poderia ser feito sem Jesus, sem o Espírito Santo. Gênesis 1, 27. E criou Deus a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na verdade, nesse tempo, quando o Senhor nos criou, éramos somente criaturas. Não éramos filhos ainda, éramos criatura. Efésios 1, 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu para sermos salvos na eternidade. João capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Conhecer a Deus é conhecer o princípio da criação. O que nós vimos, que nada se fez se Jesus não estivesse junto, ou o Espírito Santo, nada se faria. É um conjunto. Deus é família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós éramos criatura. Perdemos sermos chamados de filho, porque nem chegamos à conclusão de ser gerados realmente, espiritualmente, como filhos. Perdemos toda a dignidade, todo o ser, a eternidade. Perdemos a glória de Deus quando nossos pais pecaram. Mas então aqui ele diz em Efésios que então, porquanto Deus nos escolheu, desde quando ele fez o mundo lá, quando nossos pais caíram, para sermos santos, irrepreensíveis. Ser santos é ser separados em sua presença. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então é o que nos ensina. Mas todos, lá em João 1,12, mas todos o quanto receberam, todos aqueles que um dia ouviram o Evangelho e aceitaram Ele, o amor dele que Ele ofereceu para mim e para você, diz aqui, ó. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então antes nós éramos criaturas de Deus, e criaturas caídas, porque nossos pais caíram. Mas novamente Ele nos traz ao encontro, a nossas origens para com o Pai. Todos quantos receberam e deu-lhe, tornaram filhos de Deus, sejam os que crêem no nome do Senhor Jesus. Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós somos guiados e obedecemos o Evangelho e a palavra de Deus, então somos filhos e não somos criatura mais. O filho obedece ao Pai. O filho está a obedecer os ensinamentos, a correção que vem do Pai. E pelo Espírito, qual o Espírito? Da palavra que nos revela do certo e do errado. 2 Coríntios 6,18. Sei para vós
pais, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Gálatas 4, versos 5 e 6. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebeste a doação de filhos. O Senhor se manifestou, Jesus se manifestou, a vontade do Pai que Ele mandou a Jesus aqui na terra, para resgatar. Todos estavam condenados. A palavra diz assim que todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos. Deus não faz exceção de pessoas, amados. Por isso não cabe o calvinismo aqui, predestinação mesmo, essa literal que eles falam. Para que resgatasse os que estavam subjugados pela lei. Estavam subjugados já pela lei, estavam condenados, todos estavam destituídos, a fim de que recebesse a adoção de filhos. Primeira carta de João 3:1. Vede que imenso amor nos tem concedido um Pai, ao ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus, porque Ele nos fez, é claro, né? E somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Não conheceu Deus, não conheceu Jesus. Apocalipse 21:7. Ao vencedor herdará todas estas bênçãos. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Ao vencedor. Então, para ser um vencedor, você tem que correr. Para ser um vencedor, você tem que trabalhar. Para ser um vencedor numa guerra, você tem que batalhar. Então ele diz que, né, o vencedor. E nós somos vencedores em nós mesmos? Não. Somos mais que vencedor por aquele que nos amou, que nos dá força, que nos ensina, que nos dirige, que é Jesus Cristo, e que mandou o seu Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado e do juízo que virá sobre nós depois da nossa morte. O vencedor herdará todas as bênçãos. Eu serei seu Deus, Deus e Pai, e ele será meu filho. Todos os que vencerem em Cristo Jesus, na obediência do Evangelho, nos ensinamentos e na doutrina, serão vencedores, diz a palavra. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem? Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo a vontade, segundo a palavra do Senhor. Nenhuma condenação há. Por isso, meu amado irmão, devemos, eu e você, conhecer o Criador. Conhecendo o Criador, a série, primeira parte. E eu vou trazer mais versículos para vocês e fazer réplicas em cima, para que nós venhamos aprender com a Bíblia, no simples Evangelho, saindo da teologia dessa que está misturada, está como uma salada de fruta que você não sabe o que está no meio, não sabe se está tomando uma vitamina ou veneno. Essa que é a realidade. Isso o apóstolo Paulo já alertava desde o princípio das Escrituras, que naquele tempo uns diziam: sou de Paulo, outros diziam: sou de Cefas, outros diziam somos de Pedro, sou de Paulo, sou de Apolo, entendeu? Faziam divisões. O apóstolo Paulo diz: porventura não sois carnais? Não foi Cristo que morreu por vós? Então muitos dizem: a minha religião está certa, a minha igreja está certa, o calvinismo está certo, o arminiano está certo, não, a congregação cristã está certa, não, o adventista está certo. E há essa dissensão, essa separação entre irmãos. É claro que devemos ver as seitas e julgá-las mediante a palavra, confrontar, debater, como fazia o apóstolo Paulo, ensinando o que era idolatria, o que era fornicação, adultério na palavra. Temos sim que confrontar, mas mediante a palavra das Escrituras do Senhor, porque o apóstolo Paulo combatia, os apóstolos em si todos combatiam os falsos profetas, os falsos ensinadores, as seitas que havia naquele tempo. E eram milhares, digamos, são por milhares. Vamos ser bem pessimistas na situação que estava vivendo naquele tempo. Agora imagine hoje, há 2000 anos e poucos depois, ao qual Jesus disse que no final dos tempos os homens apostatariam da fé, que eu e você seríamos enganados, se possível enganaria até mesmo os escolhidos. É que por isso que você vê
megas igrejas como o Templo do Salomão, R.R. Soares, se ensinando só a buscar bênçãos materiais, não é confrontado os seus pecados, mas é só levado e pregado o benefício, a bênção material. E as pessoas continuam indo lá sem conhecer ao Criador, sem conhecer os estatutos, vão para onde que o vento quer. São como árvores plantadas junto do ribeiro, mas secas. São como nuvens secas que são levadas pelo vento, como disse Judas, o apóstolo do Senhor. Nos ensina isso. Esses são que entraram pelo caminho de Coré, pelo caminho de Caim e de Balaão. São árvores murchas, infrutíferas, reservadas para o dia do fogo. Amém, amados? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe. São os votos do teu irmão, Pastor João, em nome de Jesus. Amém.